Bem-vindos a mais um programa Entre Irmãos. É uma alegria ter você aqui conosco novamente para mais uma edição. Essa é a nossa terceira edição e eu espero que você esteja, assim, conectado conosco. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda, eu digo para você, olha, vale a pena escutar, observar e, escrever, porque tem downloads, assim, do céu. Que agora não cai mais ficha, né, gente? Ficha não cai mais, agora baixa download. Então tem downloads do céu para você escrever, rever, sabe? Porque assim, cada vez que você vê, tem uma coisa nova. Deus fala conosco de forma diferente. Olha, e essa terceira temporada também tá incrível. Hoje nós temos uma pessoa que vai falar com você sobre algo que está muito em voga hoje também, sobre a questão da imagem, sobre descobertas, né? Estamos vivendo um tempo de muitas descobertas, cada hora se aparece algo novo, então estamos nesse tempo de muitas descobertas. Deus tem falado conosco de diversas formas e eu espero que não seja diferente com você. E você já sabe qual é o procedimento de sempre, né? Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para você receber as notificações e compartilhe com quem precisa sempre. É uma grata alegria para mim hoje ter a presença de minha querida Luana Ongaro. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Neuza, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui também, podendo compartilhar um pouquinho mais da minha experiência com vocês. Espero que seja edificante para vocês aí também. Perfeito. Esse sobrenome, que é um sobrenome chiquérrimo, Ongaro, vem de onde? É um nome italiano, é o nome do meu marido. Agora não sou mais eu, né? A minha melhor parte aí também vem com o meu sobrenome, carregando aí Então, nas minhas divulgações. perfeito, não sou mais eu, né? Agora somos dois Em que um, se fazem um. E daí tem um fruto também, né? Que é a Laura. a Laurinha também. Você sabe que até a gente ficou pensando, puxa, será que eu coloco só Laura Ongaro ou coloco o meu sobrenome, né, de pai e mãe? E aí ficou naquela confusão. Mas depois, quando casa, será que o nome fica maior? Não é melhor o nome mais curtinho? Mas aí, por fim, deixei também o nome, né, da minha família, que é Mendes. Também Laura Mendes Ongaro. Nossa, ficou Ficou bonito. bonito também. Porque parece que os italianos têm isso, né? De colocar só o nome do pai. Eu acho que isso é uma tradição. Coloca o nome. Eu acho nada contra a tradição deles, mas eu acho isso um desrespeito com a mãe que carrega 9 meses a criança Justo. e chega na hora o nome dela não Já entra. basta nascer a cara do pai? Fala sério, né? Não é? Já tem isso, ó, já começamos a falar de imagem, né? Exato! Começamos falando. A mãe carrega, há 9 meses, sente dor, acontece, e de repente a criança nasce. A cara do pai, ele coloca o sobrenome E quem dele. Agora carrega, e vê só. quem sente a dor é a mãe? Ah, não dá assim, não. Não dá certo. Lu, você é consultora de imagem, não é? E eu pesquisando para poder entender mais, porque hoje se fala muito sobre imagem, e o consultor de imagem, ele analisa a imagem, mas também analisa o comportamento. Ele analisa as habilidades dessa pessoa para que ela tenha uma comunicação assertiva. Não é isso? Perfeito. Hoje o consultor de imagem é um instrumento, uma ferramenta, eu diria até que seria uma ferramenta necessária para a gente fazer, inclusive, algumas correções de rota, seja no ambiente corporativo ou no meio social. A gente sabe que muitas das empresas elas acabam demitindo as pessoas por um comportamento e não por uma falta de competência, né? Bom, eu sou apaixonada por moda desde os 12 anos de idade, já queria realmente estudar moda, mas naquela época, em 2003, quando eu entrei na faculdade, foi o primeiro ano onde se estabeleceu a moda no Brasil. E, a princípio, todo mundo dizia que estudar sobre moda era você precisar ir para fora, viajar, ter um nível cultural ou um nível financeiro um pouco maior para poder ter esse tipo de acesso, e aí acabei abrindo mão disso naquele momento. Mas era a paixão e acredito que também algo que Deus já tinha para mim, que em algum momento Ele já tinha plantado essa semente para eu tratar as mulheres não só de uma forma superficial, porque quando a gente fala da moda, e aí isso começou a partir de mim, eu comecei a entender que à medida que eu conseguia me expressar através das roupas,
a minha linguagem, aquilo que saía da minha boca, era mais assertivo. Então, a partir desse movimento que aconteceu comigo mesmo, né? Então, eu sempre fui muito magrinha, baixinha, tinha tinha até uma falta de autoestima, né? Em virtude disso. E essa ferramenta foi que eu comecei a dizer, opa, peraí, eu consigo olhar de uma forma diferente. Isso aqui pode ser uma ferramenta de ação mesmo, para que eu consiga me posicionar de uma forma mais bacana, que eu consiga realmente ter um poder de persuasão na minha fala. E aí, alinhado a tudo isso, fui estudar, fui investir a respeito e fui caminhar essa jornada que para mim era mais um hobby. E quando eu vi, eu já estava fazendo isso por mulheres e eu abri a mão dos finais de semana para fazer isso, porque até então tinha um trabalho paralelo, né? Mas era o que me dava motivação, sabe? A paixão virou uma missão, né? Exato. Mas vamos falar um pouquinho. Você falou, Deus começou a trazer isso para mim. Deus, ele faz uns desenhos na vida da gente que é fantástico. A gente não entende na hora, mas depois todo o processo se monta. Ele começa a nos atrair para alguns lugares e depois ele fala assim: é aqui que eu quero que você esteja. Como é que foi essa caminhada da Luana com Jesus? Quando foi que você o conheceu? O que de lá para cá ele tem feito na sua vida? Eu já tinha a mãe, a irmã da minha mãe era muito, muito fervorosa, né? Ela era assembleana e ela dizia pra mim o tempo todo assim, minha tia Patrícia até me emociona de falar dela. Ela sempre falava: "Eu tô orando por você, Deus tem algo sobrenatural pra você". E era a relação de tia que parecia relação de mãe e filha, sabe? Aquela confidente, aquela pessoa que você quer compartilhar tudo, desde as alegrias até as mais tristes tristezas, né? Profundas, né? A Na gente sempre redundância tem uma, até. né? Porque realmente era uma afinidade muito bacana que eu tinha com ela. E ela dizia pra mim: eu tô orando, eu tô orando, eu tô orando. E foi logo num processo em que eu estava entrando na faculdade. E aí a gente acha que, nossa, agora eu descobri o mundo, né? Agora tem um mundo de liberdade. Mas foi aí que eu percebi que todas as orações dela, Deus já tinha me separado em algum momento, né? Já tinha ouvido aquele clamor. E aí eu conheço Jesus através de uma família muito especial. Logo quando eu conheço Jesus, foi aquele primeiro amor bastante intenso. Logo cumpri os mandamentos, me batizei e comecei uma jornada com Deus também nessa ótica, sendo muito ministrada por uma pastora incrível. E eu me lembro que ela dizia assim pra mim: nunca se esqueça que Deus tem um banquete pra você, Deus não tem migalhas. E isso vem me acompanhando há muitos anos, assim. Então, todas as vezes que eu me encontro num momento de dificuldade ou qualquer processo que eu me sinta mais fragilizada, eu falo, puxa, Deus tem um banquete para mim, Deus não tem migalhas. Então é só uma passagem, é só para ter realmente esse aprendizado e vamos em frente. E minha experiência com Deus foi muito profunda. Teve um dia que, ainda questionando as coisas de Deus e perguntando muito para essa pastora, né? Muito questionadora. E aí teve um dia que ela disse assim para mim. Eu falei, por que existem as pessoas que moram na rua? Ela falou, pede para que você tenha uma experiência com Deus, pede para ele responder isso no seu coração, né? E aí eu me lembro que eu trabalhava no centro de São Paulo, ali perto da estação São Bento, e desci do metrô um dia e falei, Deus, vi o mendigo comendo lixo ali da rua. Mas imediatamente veio um senhor na minha direção, assim, e disse assim para mim, você está questionando Deus? Nossa, Você opa, precisa abrir a sua boca para falar de Deus. Porque se você não falar de Deus, eles nunca vão conhecer quem é esse Deus verdadeiro. E não questiona se ele tá comendo lixo ou não. E aí eu falei, caraca, essa foi a experiência mais profunda. Se eu tinha dúvidas que Deus existia, ou que algo pudesse acontecer na minha vida, ou se ele estava nossa. olhando para mim ou não. Eu era uma menina de 19 anos. E, e aí naquele momento eu tive certeza que eu já era escolhida. E que eu não, não precisava mais aceitar o que o mundo tinha para me oferecer. Que o meu olhar tinha que ser diferente, não só pelas pessoas,
pelas atividades que a gente exerce ao longo do dia, sobre o nosso caráter, sobre todas essas coisas que Deus queria de mim. E aí era só entre eu e Deus, não tinha mais ninguém. Não tinha mais a pastora dizendo sobre as migalhas, mais era só eu e ele. E quando ela fala sobre essas experiências que eu tinha que ter de fato, aí eu entendi o que ela quis dizer. Que tudo sempre seria realmente entre eu e Deus. Quando eu fosse confrontada, era para eu me lembrar desse dia. E as dificuldades, né, iam surgir e eu tinha que me lembrar que ele se fazia presente. Então, aquilo nunca mais eu esqueci, nunca mais eu esqueci. Foi a grande experiência que eu tive. Você me lembrou aqui um dia eu saindo para pregar e fui andando, conversando com Deus, que o Senhor fazia isso, conversava com o Espírito Santo, como se ele estivesse aqui do meu lado. E chegaram a dizer para minha mãe: olha, interna, porque essa garota é louca, ela fala sozinha na rua. E quando eu cheguei no lugar, ele me deu uma palavra, mas eu ia cantar. Eu ia cantar, eu não ia levar a palavra, eu ia cantar. Fui convidada para cantar no local. E aí, quando eu cheguei, ele me deu uma palavra, eu falei: bom, deve ser para uma saudação e tal. E quando chegamos lá, a irmã virou, e eu conversando com Deus, né, fazendo algumas perguntas. E aí a irmã virou, né, a dirigente lá do trabalho, e disse assim: aqui nós não escolhemos o pregador, quem escolhe é o Espírito Santo. Aí eu pensei comigo, me lasquei, né? Pensei assim, falei, aí eu fiquei quieta, aí ela, na hora que eu fui cantar, ela virou e falou assim: irmã, você sabe que a palavra está contigo, né? Eu sei, entendi. Ele me deu uma palavra, falou assim: inclusive, aquilo que tu vinhas conversando comigo pelo caminho, não tem outra pessoa, né, que faz isso. Às vezes a gente não entende, né? Deus faz. Foram as minhas primeiras experiências também com ele nessa questão. Eu estava indo cantar e de repente ele falou: não, é você que vai entregar a palavra. E ele entregou tudo ali na hora que eu precisava falar para aquele povo, para aquele grupo naquele momento. Ele é fantástico, ele é incrível. E eu sinto que é sobre isso, assim, a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Não. Às vezes a gente quer colocar as nossas forças ou fazer força para que as coisas que o desejo do nosso coração quer aconteça, mas eu cada vez mais eu tenho certeza que a gente não controla absolutamente nada e que há uma razão de ser, de tudo acontecer na nossa vida, né? Até a questão da própria pandemia foi um movimento que acontece e você fala, caramba, e agora? Quem somos, né? Qual, quem eu sou agora nesse contexto que lá fora tá um caos? Né? Esse Sim. olhar mesmo, esse Deus que traz essa paz, que excede todo entendimento. Quantas pessoas não viveram dificuldades, né? Então, eu vejo que nitidamente a gente não tem controle de absolutamente nada. E isso que você acabou de falar, esse relacionamento entre eu e Deus. Eu e Deus. Era o relacionamento que sentia no início lá no jardim. Adão, né, na viração do dia, Adão conversava com Deus. Era um relacionamento, não é? Ali, ele, Deus, Deus e ele. É o mesmo relacionamento que Deus depois propõe para Abraão. Deus falava com Abraão. Deus faz a mesma coisa com Moisés, face a face, né? Um homem que ele dialogava com Deus por igual, né? O Senhor vai fazer isso mesmo? Tem certeza? Olha o seu nome, olha o que vão pensar do Senhor e tal. E Deus ouvia e eles conversavam, havia intimidade, havia relacionamento. Só que o pecado trouxe uma ambiência, e a gente vai falar de ambiente, né? Trouxe uma ambiência que mudou o comportamento e isso afetou a imagem desse ser humano, né? Essa ambiência pecaminosa fez com que o homem se afastasse de Deus e aí ele que é feito à imagem e semelhança do Senhor, ele perde esse referencial. Por isso eu acho que a gente tem tanto consultor de imagem hoje, né? Para trazer essa imagem. Quem sou eu? Sim. E aí, em especial, falando desse trabalho com mulheres, né, a gente tem uma grande dificuldade. Quem sou eu de fato? E aí tô falando do eu na essência, né?
qual é o meu caráter, quais são os reais valores que eu tenho determinados, por que me arrumar, ou por que o autocuidado, por que a beleza, ela fica numa linha muito fina entre ser pecado ou não ser pecado, até onde eu posso ir, ou as questões que aparecem, né, na própria cabeça, os questionamentos, quem eu realmente sou, por que que eu não posso transparecer, por que que eu não posso traduzir essa essência de fora para dentro, né? Eu me lembro que a minha avó fazia muito uma comparação entre netos e tal. E em um determinado momento ela dizia, mas essa daqui é muito trabalhadora, essa daqui é muito delicada, essa aqui é muito isso. E por várias vezes, quando eu ia estudando, né, sobre o comportamento ou sobre a própria moda, como trazer as pessoas têm uma forma de falar muito singular, muito única, igual impressão digital, todo mundo é muito único. E por que não deixar essa identidade se florescer mesmo? Por que que muitas vezes a gente acaba colocando algumas máscaras para poder. Claro, a vida é dura, a gente sabe que viver nesse mundo é cada vez mais difícil, né? E a Bíblia diz que só vai piorar, a gente não vai ter uma melhora, não somos nós os salvadores do mundo. Mas eu entendo que viver nesse mundo é importante que a gente faça essas conexões com a essência de quem somos, não mais quem gostaríamos de ser. Sim, e você falou uma coisa, nós somos únicos, né? Se a gente for olhar para um jardim, a diversidade de flores, com os seus perfumes, com os seus formatos, com as suas cores, cada uma traz um referencial para nós. E aí, muitas vezes, nessa necessidade de validação, a gente entra na comparação. Eu tenho que ser igual ao fulano. E acaba, aí eu vou falar de moda, acaba colocando roupas, situações, né, modelos que não te são condizentes, que não te favorecem. Eu tinha um professor que dizia assim: essa daí não tem amiga, porque a amiga avisou, não tá legal. Porque eu tenho Exato. que entrar na moda. O que que é moda? O que que é moda, na verdade? A moda ela é cíclica. O universo econômico precisa fazer essas transições. Então a gente fala muito mais, quando se fala em moda, a gente fala sobre economia e tecnologia, né? Então precisa se trazer algo inovador, desde a trama de um tecido até formas irregulares para que essa indústria continue a funcionar, né? Essa máquina continue a girar. Mas quando a gente fala de comportamento alinhado à essência humana, eu consigo utilizar a moda somente como uma capa. Então eu consigo realmente utilizar essa capa dizendo, olha, eu sou essa essência. Isso fica claro quem eu sou antes mesmo que eu possa falar alguma coisa. Então aquela questão da gente ser de ter um julgamento, uma percepção nos 3 primeiros minutos quando você conhece uma pessoa, isso fica muito claro quando, primeiro, você sabe quem você é e você sabe como você deve se posicionar. Agora, não fazer parte da moda única e exclusivamente porque você quer ser aceito, validado, né? Acho que tem muito disso. E as meninas, principalmente, né, nessa juventude que a gente vem vivendo, é pouco falado. É muito pouco falado, então elas ficam nessa necessidade, né? Por exemplo, o skincare, o cuidado com a pele antes da pandemia. Muitas pessoas iam para lugares de estética, frequentavam mais o dermatologista. Hoje em dia, meninas de 9 a 12 anos, estatisticamente, já consomem o skincare, o autocuidado. Isso por quê? Porque não tem mais essa transição onde a mãe está lá fazendo, a gente tem utilizado o tempo de outra forma. Uhum. Isso também fica claro nesse movimento. Mas precisamos trazer dessas meninas essa identidade, né? E quantas adultas também ainda estão tentando. Eu me lembro que quando eu me formo em direito, todo mundo dizia, o advogado, né, tem lá a sua característica de andar com um Uhum. terninho, você tem que ser um pouco mais formal e tal. E eu dizia, isso não é muito a minha essência, mas era a minha casca. E eu levei essa casca durante muito tempo, até conseguir entender que, de certa forma, isso dava muita rigidez na minha fala. Isso dava muita, me deixava mais velha.
Mas utilizei isso de uma certa forma como trunfo, porque de fato eu era magrinha, pequenininha e tinha que utilizar desses artifícios para poder, dentro do mundo corporativo, me diminuir para caber. Então, a gente acaba aceitando algumas coisas pelo sistema e hoje, um pouco mais velha, né, mais madura, você começa a entender que será que era necessário mesmo? Será que eu não poderia realmente ter sido simplesmente quem eu era para realmente isso poder ficar claro? E aí, essa transformação acontece claramente quando surge a pandemia na minha vida. Nossa, que legal. Isso me lembrou, você falou, assim, isso acontece quando a pandemia veio para quebrar padrão, né? Ela veio para criar um caos. E aí eu vou lá para o início de tudo, né? A Terra era sem forma, vazia, estava um caos, e o Espírito Santo veio e falou assim: peraí, deixa eu colocar tudo no lugar. Você falou de diminuir para caber. Quando você disse que veio do mundo dos advogados, eu me lembrei do filme Legalmente Loura, né? Que ela não era aceita porque ela era fora do padrão da advocacia. Todos de terninho preto e ela me aparece de rosa, né? De rosa, ou seja, quebrou o padrão. O rosa traz um feminino e tal, e nesse mundo de leões, né, nesse ambiente de leões, o rosa não cabe. Mas ela provou, Exato! né? O rosa não cabe. Que é tão eficiente, né? Que a eficiência não está somente nessa Nesse tom, né? carcaça, né? Nessa cor, né? Nessa cor, né? Isso não define de fato a capacidade dela, né? Ou quem realmente ela é. E eu acho uma atitude corajosa, porque a gente leva um tempo também para poder se descobrir dessa forma, né? Muitas vezes a gente fica no sistema. Ah, então o sistema funciona dessa forma, então eu aceito e ajo como sistema. E nós, como os cristãos, também precisamos andar um pouco nessa contramão, né? Realmente entender, poxa, nem tudo que Todas é. as coisas me são lícitas, mas nem todas me Nem convêm. todas me Não, convêm. tem uma moda que, para mim, ela não cabe. Para mim é inconcebível, não cabe. É a moda do rasgado. Não cabe para mim. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer, mas é tão elegante, como assim, gente? Uns rombos nas calças. Eu falei, como é que isso é Depois elegante? que põe pra lavar, fica pior Eu falei, como é ainda. que isso é elegante? Eu não consigo entender que elegância. E aí a gente tem que entender essa linha tênue e que vem e que são as astutas ciladas do inimigo, nada contra quem usa a tal da calça rasgada, mas tem uma nuance de exposição. Eu ontem Que é aquela mensagem subliminar. Ainda que a gente. Por isso que a gente fala muito sobre identidade. Será que eu preciso mesmo? É como cropped. Será que eu preciso ter uma parte da minha barriga aparecendo? Com qual não tem finalidade? condição, gente, porque tem gente que tem barriga tanquinho. E, quer dizer, eu acho que todo mundo tem barriga tanquinho. Só que uns têm roupa para lavar, né? Tem aquele tanquinho com roupa em volta. Então não dá para usar. Eu não consigo usar cropped e levantar o braço. Eu não me Sim. vejo usando, ou qualquer outra pessoa na minha cabeça que vai, de repente, para um altar ministrar um louvor com cropped aqui. E aí tem um irmãozinho sentado ali na frente que, por um acaso, tem um problema, de repente, com sexualidade. Ele bate o olho, ele desfoca. Acabou. Para quem que eu estou chamando a Foi atenção? roubado. Já foi Foi roubado roubar. ali naquele momento. E aí, ao invés de sermos o canal de bênção, né, o que que a gente está semeando de Tiramos fato, né? pedra de tropeço. Eu tenho, eu tenho falado muito isso, assim, e para entender, quando você sabe quem você é, você sabe que você não precisa mais mostrar a sua barriga. Que o que você tem para oferecer é muito maior do que isso, do que simplesmente mostrar sua pele para de repente chamar atenção ou achar que aquilo faz alguma relação com ser mais sexy ou mais sensual ou a gente tem que tomar muito cuidado porque qual é o ambiente que a gente convive? Qual é o testemunho que eu quero dar? O que que eu quero? Se eu de fato quero influenciar, que muito se fala de influencers e Uhum. tudo mais, o que que eu quero influenciar? E começa a partir da nossa casa. Hoje eu tenho uma menina. O que que eu quero que realmente ela entenda como moda? Será que eu realmente quero que ela entenda que não, ok, tudo bem mostrar barriga, tudo bem sensualizar? Não. Filha, a gente pode ter tudo isso, todo esse contexto que você quer, né, de grandeza, porque talvez quer estar um pouco mais velha do que a idade,
com outras formas, de outras maneiras, sendo mais delicada, sendo mais sutil, na nossa fala, no nosso comportamento, em estar sempre preocupada com pequenos detalhes, né? Muitas pessoas falam, nossa, a gente vê a Luana e a Luana não tem um fio de cabelo Fora do lugar. fora do lugar, né? E outro dia, eu me lembro que eu era jovenzinha, devia ter acho que uns 18 anos, não era nem convertida ainda, e dentro da faculdade, uma vez, um rapaz fala assim pra mim: Nossa, você tem muitos benefícios, porque você é uma das meninas que não precisa se preocupar com o cabelo, como se o meu cabelo fosse liso e isso era o suficiente. E aí eu, muito delicadamente, disse: Não, senhor, aí que você se engana, porque para deixar o cabelo assim, hidratado, com esse aspecto, eu dedico um certo tempo em me cuidar, né? Isso é importante, em estar ali comigo mesmo. E desde fazer uma atividade física, né? Eu brinco que quando eu tô correndo, quando eu tô no parque fazendo alguma atividade física, é o tempo que eu tenho com Deus, assim. É só eu e Deus, eu não coloco fone de ouvido, eu fico ali nas minhas conversas, né? Naquelas questões que, às vezes, só no nosso íntimo a gente sabe, mas isso é sobre quem eu sou. Isso reflete quem a Luana é. E quanto mais claro você tem isso, menos você é roubado pelo sistema ou pela sociedade que quer imputar, né, X ou Y. Então eu acredito que esse é um movimento de influenciar. Então que eu possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, de forma positiva. Não simplesmente dizendo, olha, você pode mostrar a barriga aí que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não, e você falou. Não é um meio Não, aceitável. você falou, né? Tá aí Romanos 12, 2, né? Não, Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com esse século, né? Esse século de exposição. É, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? E outra coisa, para quem eu me visto? Eu me visto para quê? Qual é a intenção? Ele sonda as intenções no nosso coração, né? Para quem eu me visto? Eu me lembro que um dia, antes de me converter, eu era muito exposta para algumas coisas, até para buscar validação. A necessidade de buscar validação e de comparar. Então, às vezes, eu usava muito decote e tal. E um dia eu fui colocar uma blusa. Peguei a blusa, né? Estava me arrumando, peguei a blusa. Quando eu coloquei a blusa, ela não era, engraçada, ela não era decotada. Ela era até mais de alcinha, assim, ficava mais uma disposição pessoal. Mas quando eu botei a blusa, sabe aquela coisa assim? Um Falei, constrangimento não é, já te não toma. é para mim, não é isso, não é, não é. Ninguém falou nada, ninguém disse que está proibido usar. Mas naquele momento eu estava me arrumando para ir à igreja, para adorar ao rei e assim, vou botar a melhor roupa que eu tinha, mas aquela melhor roupa não era a roupa adequada. Entender isso também. Ninguém falou nada, eu fui lá, tirei e falei assim, não, não estou à vontade, não é isso. Até hoje, quando eu vou colocar alguma roupa, eu vejo, não, se para mim está transparente, aí as pessoas dizem assim, mas ninguém está vendo. Eu falei, mas eu estou vendo. Se eu Sim, estou vendo, alguém está exato. vendo. Sim. E é o que você falou, qual é a intenção disso, né? O que de fato vai no coração para que a gente tenha essa postura, e não precisa. E aí, essa é um tema muito delicado, porque quanto mais eu sei, qual é a intenção, o quanto eu quero edificar as pessoas, né? O que que Deus fez na minha vida, né, para eu ser esse canal de bênção. A gente tem que realmente refletir a respeito disso, de estar sempre se perguntando, isso edifica a vida de quem, né? E aí a gente está falando aqui só da questão, de repente, de um decote, de uma exposição, mas eu vou além também, por exemplo, pessoas que são darks, assim, são muito pretas, muito sombrias e tal. Falta um pouco também, daí falando do comportamento. A gente pode trazer também um pouco mais de colorido, um pouco mais, né, dessa vibração de alegria, de expectativa de vida, de ser luz, né, para as outras pessoas. Então, também trazer isso, utilizar as cores, né, dessa forma, trazendo um pouco mais desse movimento de colorir a vida do outro realmente, né?
E é exercício, é exercício. À medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai mudando a rota, a gente vai conseguindo olhar para o outro também de forma mais amorosa e dizer, poxa, vamos colocar um colorido aí, vamos colocar um brilho aí, vamos colocar Não é, um, né? não é problema nenhum, né? Desde que a sua intenção seja justamente trazer esse outro sentimento. Porque quando você está mais deprê, a tua tendência é colocar a roupa mais escura e se fechar. Exato. E de certa forma, afastar as pessoas, né? O preto ele traz uma autoridade, mas ao mesmo tempo ele dá uma certa repulsa no outro. Porque se eu sou se eu tenho toda a sabedoria, né, de autoridade, de certa forma eu também me distancio um pouco mais. Só que a gente precisa, e aí, enquanto igreja, a gente precisa também ter um olhar bem sensível para isso, né? Cada um com a sua missão, cada um ali com o seu olhar mais clínico a respeito do comportamento, mas também poder levar um pouquinho de brilho, levar um sorriso, trazer de alguma maneira essa pessoa para perto, para compartilhar. E aí eu acho que o comportamento, né? Se a minha roupa está condizente e também tem uma intencionalidade naquilo que eu estou fazendo, logo, quando eu me aproximar desse tipo de gente ou de uma pessoa que está um pouco mais fragilizada, eu vou ter conexão. Porque eu também saí de casa com a mesma intenção, percebe? Acolher. Então, no final das contas, tudo aconteceu, só aconteceu assim, tipo, preparação mesmo de Deus, antes mesmo do que a gente imaginasse. Sim, Então é importante ter esse olhar realmente, né? esse olhar de acolher, né? De trazer para perto, de aconchegar, que é o que o Senhor fazia. Eu não sei qual era a roupa que Jesus usava, até porque naquela época eu acho que ele era mais É uma boa monocromático. pesquisa, hein? Tá aí, mas eu acho que ele era mais Boa pesquisa monocromático, essa. né? Uma boa, mais neutro, para que ele pudesse Sim, transitar por todos os ambientes, né? Acho que Jesus era nude, usava mais o eu nude acho. para ele poder transitar em todos os ambientes, porque a essência da alegria, a essência da paz já estava nele. Então, ele já exalava isso, até apesar daquilo que ele vestia, né? Mas a gente vê que o coberto, às vezes, é muito mais atraente, muito mais chamativo do que o descoberto. Se você vai para o mundo oriental, as mulheres estão cobertas, né? Mostrar o tornozelo é algo que já traz mil pensamentos, né? Só da pontinha do tornozelo. E com o tempo, a moda, que a roupa era mais longa e tal, foi encurtando, encurtando, que está num nível que depende, tem saias aí que dá para ver a amígdala, porque Exato. A internet tem falado muito sobre a linha do tempo, né, de como as pessoas se vestiam. E aí não só falando da vestimenta, mas também do comportamento, né? Antigamente a gente tinha as meninas que sentavam, a mãe não precisava dizer, olha, cruza as pernas, né? Senta com postura, arruma o a ombro, assim, postura, o ombro, hoje em dia você vê meninas se confundindo, né? E aí falando de moda também, nos grandes magazines aí, nas grandes lojas de departamento, elas já trazem uma mensagem subliminar falando a respeito da igualdade de gênero, e aí dizendo que homem e mulher podem vestir as mesmas coisas. E aí você tira a feminilidade, a delicadeza da mulher. E aí isso é muito sutil, mas quando a gente sabe quem verdadeiramente a gente isso não nos atrai, porque aí de fato você vai dizer, poxa, peraí, eu já entendi quais são as minhas forças, qual é a minha missão realmente, o que que eu vim aqui para fazer, do que eu aonde eu realmente, qual é o meio em que eu vou conviver para edificar. Então você começa a olhar o externo de uma forma, isso não me seduz mais, né? Isso não pode ter uma atração. E aí é um reforço nosso, né? Diário mesmo, de estar com esse olhar atento, de sentir mesmo do Espírito Santo aquilo que você falou. À medida que eu coloco uma roupa e falo, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá legal, por que que eu vou insistir nisso, né? De fato, qual é o ganho, né, final nisso tudo? Precisa realmente? Então se questionar e não se deixar influenciar, porque lá fora essa é uma linguagem muito forte. Então, moletom é para todo mundo, não ter forma é para todo mundo. E não, nós mulheres temos formas, nós mulheres temos uma essência muito especial, uma capacidade de visão
muito, né, ampla, e Deus nos deu esses talentos aí para que a gente possa exercer um nas vidas, né, na vida do Na outro vida aqui. do outro, não. E nós somos um projeto único de Deus, né? Que Deus moldou com a mão. Ele fez isso. Ele talhou a mulher com a mão. E aí a gente vê que a própria moda começou a desestruturar esse corpo. A mulher brasileira era conhecida justamente pelas suas formas, né? Ela forma Verdade. violão, ela fora o corpo violão era conhecido por isso. Hoje, por causa da cintura baixa, ela virou corpo sanfona, né? 3, 4, 5 dobras, porque cada hora a calça está num lugar, a cintura está num lugar, e isso foi desconfigurando esse lugar que é o templo do espírito. Então, quais as manutenções que eu preciso fazer para que esse templo se mantenha perfeito, física, emocional e espiritualmente? Até na própria vestimenta, né? Como é que eu arrumo esse templo que é para o Espírito Santo habitar? E que somos responsáveis por ele, né? Em algum momento a gente vai prestar contas também a respeito disso. E aí eu fico me perguntando, por que a gente ainda tem essa ideia de que, poxa, se eu me cuido, eu tô numa linha de muito vaidosa, né? Que isso é muito pecado. E eu digo, se eu não tiver, né, com essa essência, com essa carcaça aqui que Deus me deu realmente em perfeito estado, eu vou viver quanto tempo? Né? Será que eu vejo os meus filhos crescerem? Será que eu tô aqui realmente para fazer aquilo que Deus pediu para que eu fizesse, para realmente entregar aquilo que eu preciso entregar para Deus? Então eu vejo que às vezes as mulheres também negligenciam, dizendo que não vou fazer porque isso está sobre vaidade e tal. E não, eu acho que a gente precisa realmente cuidar disso. E é o que você falou. Até a questão de é aceitável colocar uma calça baixa e deformar o meu corpo? Por que eu estou fazendo isso? O que me influencia a fazer isso? Qual é o objetivo? Né? Qual é o ganho realmente para eu fazer isso? Porque de certa forma eu vou sensualizar, ou eu vou. Eu não sei, assim. Acho que a juventude de hoje em dia a gente precisa bater um pouquinho mais nisso para entender um pouco desse conceito. E não ser aceito por esse sistema usando esse tipo de coisa, que esse não é o melhor caminho, né? É realmente a gente fazer uma reflexão. Eu posso fazer diferente? Né? O quanto eu posso injetar energia nisso, de dizer, não, peraí, então, deixa eu entender um pouquinho mais, não só sobre a moda, mas sobre quem eu sou. E a partir disso, né, usar essas ferramentas, né, seja uma consultoria de imagem, ou seja uma conversa com os pais, que também é fundamental. Olha, isso aqui tá pegando para mim, o que é que eu posso realmente melhorar a respeito disso? O que que vocês acham? Compartilhar, que às vezes são dores, e as meninas têm vivido isso, né? Por exemplo, a minha filha é bem peludinha, e na escola as pessoas dizem, nossa, mas ela é muito peluda, nossa, ela é muito peluda. E aí o que é ser peluda, né? Qual que é a referência? Que régua é essa, né, sobre ser ou não ser? Ela é quem ela é, de fato. Se ela é mais peludinha, se ela é menos peludinha, qual a essência dela, né? Uma menina amorosa, será que realmente o ser peludinho não importa? E é um pouco disso que a gente tem que tratar no coração dos nossos filhos, né? Daquele que faz a brincadeira de mau gosto, quanto aquele que recebe saber realmente quem ele é. Isso deveria, você falou aí, legal. A Laura está com que idade? Tá com 11 anos. Eu brinco que ela vai entrar no limo, né? Porque quem é esse adolescente? Ele não é mais criança, mas ele também não é adulto. Aí ele quer brincar com as coisas de criança, mas você não é criança para isso. Mas ele também não pode fazer, não tem autonomia para fazer outras coisas, mas você não é adulto para isso. Quem eu sou? A minha pele começa a mudar, a minha voz começa a mudar, o meu corpo começa a esticar, eu começo a sentir dor, porque são as dores do crescimento, eu começo a sentir dor, os hormônios começam a florescer, uma transição assim. Quem eu sou? Aí ninguém me ama, ninguém gosta de Exatamente. mim. E eu começo a É. ter ações, né? Esse é a grande é o grande nicho. Eu começo a ter ações para ser validado, porque eu não sei realmente quem eu sou. E essa faixa 4x14, que é a janela 4x14, tudo que você imprime na criança, nesse momento, ela vai espelhar, ela é esponja.
Então, é o melhor momento para você pregar o evangelho, é o melhor momento para você colocar filtros, imprimir, tanto bons quanto, eu vou dizer, positivos e negativos. Se você imprime algo negativo nesse momento, vai ficar e ela vai levar para a vida. Sim. Se ela não souber quem ela é agora, ela vai ser aquele adulto que vai crescer assim, quem sou eu? Oncotô, proncovô, quem que eu sou? Verdade. E vai ser levado por qualquer vento de doutrina, vai ser levado por qualquer lugar. E aí cabe aos pais, né, aos responsáveis, trazer essa essência, mas às vezes nem sempre os pais sabem quem eles são. Como é que eles vão Exato. Exato. Há uma transformação, né? E eu brinco, o amor de Deus ele é tão maravilhoso que Deus começa a partir de mim para saber que em algum momento eu vou enfrentar isso ali e aí ele já começa a lapidar. Eu brinco que às vezes parece que Deus começa a lixar a gente, né, para dar aquela moldada. Dói, 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 mas aí quando você passa por aquilo você fala, puxa, realmente Deus precisava forjar o meu caráter. Deus precisava me dá mais forma, me dá mais músculo, me dá mais resistência para algumas coisas. E o quanto eu sou grata, né? Porque da onde eu vim, para onde eu tô, o que ele tem feito, como ele tem conduzido as coisas. E quão grata eu sou por ter hoje uma menina e poder dizer para ela, olha filha, isso é essencial, isso é inegociável, né? Essas questões não deixa ninguém ultrapassar essa linha, né? Seja do respeito, ou seja dessa clareza, dessa percepção a que a gente já estava até conversando anteriormente falando sobre o Kindle, né? As pessoas Uhum. passam a sentir menos, então folhear o livro é muito mais sentir do que só ficar aqui na Exatamente. tela. Então, A gente fica muito assim no celular, no Kindle, em tudo, né? exato. E aí vamos virando robôs, né? Realmente meio que zumbis à medida que eu não sinto mais, à medida que eu não tenho clareza de quem eu sou, eu aceito, eu me submeto. E aí falo até de ambiente de trabalho, né, Neuza? Porque quantas pessoas não vêm sofrendo, né? E falando de várias opressões, né? Eu tenho pessoas que dizem que algumas empresas são máquina de moer ser humano. E de fato, o quanto você consegue identificar quem você é para dizer, opa, peraí, aqui já está ultrapassando os meus limites. Aqui é a minha inteligência emocional está sendo ferida, né? Eu já estou num limite que eu já não consigo mais deixar você avançar, é só até aqui. Sim. E a gente não consegue colocar limites, e aí, enfim, N razões, né? Mas aí falando de comportamento, o quanto isso também não é essencial para eu saber, para eu dizer, olha, aqui basta. Aqui, daqui não dá mais para ir. Aqui é o meu limite, né? As minhas forças em relação a isso terminam aqui. Isso, e não é só ambiente corporativo, não. A gente às vezes sofre esse tipo de opressão até dentro da própria igreja. Exato. Infelizmente, a gente sofre esse tipo de opressão quando uma mulher está vestida que não está igual às outras, ou ela chega. Existem muitas samaritanas dentro da igreja, vamos dizer assim. Perfeito. Existem muitas samaritanas dentro da igreja que são apartadas porque não estão dentro de um padrão, dentro daquela roupa, dentro daquele clube social. Outro dia eu estava vendo, tá difícil comprar roupa hoje, é muito difícil, você tem que saber os lugares certos, porque você encontra aquele modelo padrão. Eu estava procurando uma saia outro dia, era aquele modelo de saia que eu falei, gente, sabe, compridinha com babadinho embaixo. Falei, isso parece aquele negocinho do botijão que você colocava antigamente, um paninho no botijão, Sim. com aquele babadinho. Eu falei, não me cabe. Ou ainda Não, o padrão tem que ser muito magra, e isso aqui só serve para esse tipo de corpo e assim, e não somos mais esse padrão. de repente aquela pessoa não está dentro daquele padrão, então ela é apartada. Ela é a samaritana que fica ali. Mas Jesus está olhando para ela e está dizendo assim, filha, eu tenho algo para você. Eu tenho água para você. Sabe, eu vou usar você em algum momento para fazer algo diferente, né? Então a gente precisa olhar também para esse lugar, para as samaritanas que estão dentro da igreja, que são apartadas, para aquelas que as pessoas olham e dizem assim, essa aí não. Isso não acontece na igreja, acontece sim. Acontece sim, é verdade. Ou o próprio julgamento, né? Caras e bocas, e aí você fala. E aí vou dizer que é engraçado, eu ia fazer até uma analogia agora, que
são adultos com comportamentos infantis, né? Porque a criança, quando ela tá dentro de um ambiente, ela quer ter o mesmo tênis para poder estar dentro da mesma tribo. Mas para os adultos isso acontece também. Poxa, aquela pessoa ali, ai, aquela pessoa não se veste muito bem, ai, não vou ficar muito perto dela. Ah, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa não fala isso, aquela pessoa. E é aquilo, cadê a essência, né? E acho que é isso que está faltando para a gente viver uma vida mais leve, para a gente se conectar de verdade. Quantas experiências, né? Tenho certeza que eu posso compartilhar, você também, enquanto as pessoas estão assistindo aqui podem refletir a respeito disso. Nossa, é verdade, né? A gente tem que ser o canal de luz, então que comece de mim, de você, né? Uma mudança, aquilo que a gente quer de fato que aconteça. Mas é difícil. É o que você Gandhi já falou. dizia isso, né? Seja a mudança que você espera no mundo. É quem eu fui, não é mais sobre quem eu sou ou quem eu quero ser. E eu me Não é lembro de uma mulher verdade? muito bonita, mas ela não ria, ela ficava muito séria e usava preto. Falei, nossa, você traz aquele. Já ficava um semblante pesado. E outro dia eu vi uma postagem dela, ela usando um amarelo, e ela com um sorriso lindo, e eu falei assim: que lindo te ver sorrindo, que lindo te ver de amarelo. E ela colocou assim: isso se deve a você. Oh, que Porque você lindo. me ensinou a sorrir. E se eu uso hoje amarelo, foi porque um dia você disse para mim que eu deveria mudar. E aquilo assim, sabe? Você não tem ideia de quanto você marcou. Uma outra que eu disse assim, cara, você devia usar um laranja também, você fica tão bonita, com laranja vai te trazer. Não, eu só usava bege. Não, 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 não. E aí eu fui buscá-la no aeroporto, quando eu cheguei ela tava com uma roupa laranja, com uma blusa que tinha um tom terracota, com laranja e tal, aquilo reluzia. Eu falei, gente, é você? Ela falou assim, agora eu uso cores. Florescendo, né? A leveza, conseguindo realmente. E acho que nós estamos em constante transformação, né? Eu acredito que à medida que a gente vai ganhando mais maturidade, Deus vai usando a nossa vida de outras formas, para influenciar de outras maneiras. Talvez no passado, né? Fico pensando quanto eu já não errei com narrativas corporativas mesmo, do tipo, ah, não, então você tem que ser muito eficiente, então tem que fazer, então tem que acontecer e tal. E hoje eu falo, nossa, por que que só agora, né? Mas Deus tem um plano para cada um e que sorte a minha ainda poder seguir os planos que Deus tem para mim, né? Sim. Ainda há tempo. Lu, eu ficaria aqui horas, dias batendo papo com você, porque aqui tem assunto para mais de metro. É aquilo que você pega assim, pega aquele tecido e vai virando, 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 virando. Tem assunto aqui, a gente podia Fazer falar, nosso tricô. mas dá tricô, né? Nós poderíamos conversar e transitar por vários ambientes, por vários lugares. E eu queria agora que você fizesse as suas considerações finais e pudesse orar para a gente terminar o programa. Qual mensagem que você quer deixar? Deixar esse minha dica, né, para que a gente possa realmente buscar diariamente quem somos, as mulheres buscarem essa essência, buscar cuidar das suas famílias, desse ambiente seguro e que a nossa casa possa ser realmente um lugar de refúgio e fortaleza e agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos orar? Gratidão, você pode dar? Vamos. Vamos lá. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando nesse canal, que o Senhor possa nos abençoar, que toda palavra dita possa entrar num coração e achar um lugar de morada bem especial para que possa ser tratado, para que essas mulheres ao longo dessa jornada de YouTube possa também se conectar com algo que foi dito, que de alguma maneira possa reverberar, edificando, restaurando, ressignificando. Pai, nos usa como instrumento, usa esse canal como instrumento para atingir todos os corações, para que possamos nos fortalecer em primeiro lugar, que o Senhor faça em nós e que possamos influenciar e ser testemunho vivo, Pai, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor e faz com que possamos estar sempre, Pai, sempre olhando para Ti como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa oportunidade, é isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém.
Amém. Obrigada, Lu. Obrigada a você que ficou conosco até esse momento. Eu espero que você tenha sido muito edificado por tudo que foi dito aqui e que você comece a prestar atenção. Não deixe que ninguém manipule sua mente, não deixe que ninguém diga para você como você tem que ser. Seja aquilo que Deus fez. Seja quem Deus fez. Lembre-se de sempre se lembrar e de nunca esquecer. O Criador ama você. Te vejo no próximo Entre Irmãos. Fique bem e leve. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, a minha história, Cristo é um mocinho. E na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. A minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu.